Olá, quarto ano! Hoje nós iremos trabalhar com horas, minutos e segundos, que isso também são medidas de tempo. Um exemplo aqui para refletirmos. Olha só, um certo voo decolou de um aeroporto e tem um relógio aqui, ó, que é do horário, tá? Então, você vê que tem o ponteiro das horas e o ponteiro aqui dos minutos. Esse ponteiro menorzinho e mais grosso, ele está representando as horas. E esse maior e mais fino, ele está representando os minutos. Temos também um ponteiro que não está aqui nesse exemplo, que é o ponteiro do segundo, tá? Mas ele não está aqui. Caso alguém pergunte quantas horas são, vamos falar, por exemplo, 5 horas e 25 minutos. Nunca a gente fala os segundos, tá? Então, todas as vezes que esse ponteiro menor e mais grossinho estiver entre um número e outro, ele equivale ao número anterior, quer dizer, a hora anterior. Tipo aí no exemplo, ele está entre o número 10 e o número 11, tá? Então, ele vale o quê? 10, ele está indicando que é 10 horas. E observem que o ponteiro maior está no numeral 6. Por exemplo, nesse relógio analógico, nesse relógio de ponteiros, o 12 você vai contar para descobrir os minutos. Nós vamos contar do numeral 12 até o numeral 1, que cada pontinho desse aí equivale a 1 minuto. Então, cada pontinho desse, do numeral 12 até o numeral 1, são 5 pontinhos. Então, cada pontinho desse equivale a 1 minuto. Então, do 12 para o numeral 1, tem 5. Aí, você vai somando. Do 1 para o 2, mais 5. Você soma 5 mais 5, 10. Do 2 para o 3, mais 5. Mais 5, 15. Do 3 para o 4, mais 5. 15 mais 5, 20. Do 4 para o 5, mais 5. Então, 20 com 5, 25. Do 5 para o 6, mais 5. Então, 25 mais 5, 30. A gente chama 30 de meia hora. Então, nós temos aí 10 horas e meia. 10 horas e meia, porque a gente chama meia, né? Que é a metade de uma hora, tá? Que uma hora, ela tem 60 minutos. Então, a metade de 60 é 30. Então, a gente chama de meia, tá? Já no relógio digital, a gente começa aqui sempre da esquerda para a direita. Antes do pontinho aqui, tem o numeral, que quer dizer que é a hora, 10 horas, e já tem o número 30. Então, 10 e 30, ou seja, 10 e meia, tá? No nosso relógio digital. Então, aí está explicando. O voo decolou às 10 horas e 30 minutos. Então, está aí a hora que o voo fez a sua decolagem. Aqui eu coloquei para vocês alguns exemplos de relógio ponteiro e relógio digital. As horas, o minuto e o segundo. O primeiro relógio aqui é o relógio ponteiro. O segundo exemplo é o relógio digital. Olha só, aqui nós temos um relógio. E aqui é um relógio ponteiro. Esse ponteiro menor, ele marca as horas. O ponteiro maior marca os minutos. Então, tem um relógio que tem ponteiro do segundo, tá? Que é um terceiro ponteiro. Esse não tem, que é o ponteiro do segundo, porque nem todos os relógios de ponteiros têm esse terceiro ponteiro, que é o dos segundos. Então, olha só, aqui tá marcando tá no 2, que tá botando 2 horas, e o ponteiro grande dos minutos está apontado para o 5. Então, vocês podem observar que tá dando 2 horas e 25 minutos, como está aqui nesse relógio digital. Para o ponteiro das horas mudar para o numeral 3, esse ponteiro do minuto, que vai ter que dar toda a volta, vai chegar até o número 12, ou a gente considera como 00, que dá 60 minutos, porque uma hora tem 60 minutos. Um minuto tem 60 segundos. Então, vocês observam que o relógio, ele tem o quê? 12 horas, contando do número 1 até o numeral 12.
E vocês observam que por fora aqui tem outros numerais. No 12, acima dele tem um 60. Então, vocês observem que esse ponteiro maior, que é o ponteiro dos minutos, ele saiu do numeral 12, né? Ele está dando uma volta todinha e está no numeral 5. Como eu expliquei anteriormente, no exemplo anterior, que para saber os minutos, quantos minutos quando ele para, em cada número, tipo agora ele parou no numeral 5, você vai contar. Lá do 12, 12 para o 1, 5. Então, do 12 para 1, 5, pois sempre começa a se contar da esquerda indo para a direita, tá ok? Então, do 12 para o 1, 5. Do 1 para o 2, 10. Do 2 para o 3, 15. Do 3 para o 4, 20. Do 4 para o 5, 25. Então, está dando 2 horas e 25 minutos. Para mudar o ponteiro menor das horas, mudar para o 3, esse ponteiro maior, que é dos minutos, vai ter que dar uma volta inteira e chegar ao numeral 12. Aí, o ponteiro menor, que é o vermelho, vai ir para o numeral 3, que vai dar 3 horas. Mas esse ponteiro maior dos minutos tem que dar uma volta inteira num relógio, certo? Então, vocês observem que nós temos um dia, ele tem 24 horas. Lembrando que nós temos as horas antes do meio-dia e as horas depois do meio-dia. Então, como eu falei, nós temos 2 horas e 25 minutos. Os relógios digitais já tem, que começa sempre da esquerda indo para a direita. Antes do pontinho indo para a esquerda, nós temos aqui a hora. Depois dos pontinhos indo para a direita, nós temos os minutos. 2 horas e 25 minutos. Isso no horário antes do meio-dia. Depois do meio-dia é 14 horas e 25 minutos, tá? Depois do meio-dia, explicando logo aqui a seguir. Observe esse exemplo. O dia tem 24 horas. Então, observe aqui, está dando 6 horas. Aqui chamamos de hora inteira, porque o ponteiro da hora, que é esse menorzinho, está no 6, está indicando 6 horas. O ponteiro maior, que está indicando para o 12, então, indica-se 6 horas inteira. Por quê? Porque o ponteiro dos minutos não está indo para outro número. Então, para a gente ver a hora antes do meio-dia e depois do meio-dia. Antes do meio-dia, quando o ponteiro dos minutos, como está aqui indicando para o 12, e o ponteiro menor, que é das horas, está indicando para o 6, está dando 6 horas inteiras. Então, como nós vamos saber as horas antes do meio-dia? Então, as horas antes do meio-dia é marcada de 1 da madrugada, da manhã, até 12 horas, né? Ou seja, que é a metade de um dia. As horas depois do meio-dia, a gente começa a contar às 13 horas. Começa aqui, ó, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 horas. Isso são as horas depois do meio-dia. Sendo assim, completa um dia inteiro, que um dia tem 24 horas. Então, a metade de um dia é 12. Para lembrar melhor, em um relógio com ponteiros, o ponteiro maior, ele indica os minutos, que é o maior. O ponteiro mais fininho, ele indica os segundos, mas nem todos os relógios de ponteiro têm o ponteiro dos segundos. E o ponteiro menor indica as horas. Então, o menor ponteiro indica as horas. O dia tem 24 horas. 1 hora é igual a 60 minutos. E 1 minuto tem 60 segundos. Então, agora vamos fazer esse cálculo aqui, esse exemplo. Esse pequeno problema envolvendo medidas de tempo. Vamos lá? Minhas aulas online, elas iniciam às 13 horas e terminam às 16 horas. Quantos minutos de aula eu tenho por dia? Então, o que vamos fazer nesse caso? Você vai multiplicar. Se 1 hora tem 60 minutos e eu tenho 3 horas de aula por dia, eu vou multiplicar 60 vezes 3. Eu usei a multiplicação. Eu também posso somar.
3 vezes o 60. 60 mais 60 mais 60, que é igual a 180 minutos. Então, a resposta do problema, que a gente resolveu do problema, é 180 minutos. Agora, vamos para o próximo probleminha. Transforme os minutos em hora. Aqui, nós vamos transformar os minutos em horas. Quantas horas há em 120 minutos? Sabendo que 60 minutos é igual a hora, então, o dobro de 60 é 120. Então, 60 vezes 2 ou 60 mais 60, que eu vou somar, que vai dar 120. Então, 120 minutos é igual a 2 horas. Então, transformando os minutos em hora, dê igual a 2 horas. 120 minutos é igual a 2 horas. Essa foi a nossa aulinha de hoje. Então, capriche na tarefinha de casa de vocês. Um grande beijo e até a nossa próxima aulinha. Tchau, tchau!